E aí, seus clickbait do YouTube, beleza? Eu sou o Skinner e venho aqui para falar tudo o que aconteceu válido pela terceira semana do CBLOL. Aqui você vai encontrar destaques, estatísticas e muito mais, meu amigo. Vem junto com a gente que vai começar mais um Pro Review. E como é de praxe, vamos começar o Pro Review repassando os resultados da rodada. A abertura da terceira rodada com o CNB 2-1 na PEN, seguida do Exodia vencendo a T1 por 2-0. No domingo tivemos o embate dos líderes, né? KaBuM venceu a Red por 2-0, ficando na ponta do CBLOL, e a ProGame venceu a NTZ por 2-0, jogando uma batata enorme de quente em cima dos intrépidos. Sendo assim, a classificação por enquanto fica da seguinte maneira: a KaBuM está na ponta com 3 vitórias, invicta, soberana lá em cima, seguida de ProGaming, Red Canids e a Cade. E depois ali com 3 pontos tem a PEN, CNB e a T1, e em 0 lá embaixo na lanterninha a NTZ, que agora o negócio tá ficando feio. Os intrépidos, que sempre ganham as disputas de pontos corridos, né, não estão muito bem nessa etapa. Bom, sem enrolação, vamos falando direto dos destaques das partidas, começando com CNB e PEN. A CNB, igual a semana passada, começou na proatividade, tentando dives, tentando jogadas, só que tinha um galho no outro time, e o Tino estava bem afiado em posicionamento e salvava o time. Porém, o que aconteceu? O Cork foi ficando forte, né? Tava bem farmado, tinha alguns itens poderosos, só que precisava deixar a Tristana crescer um pouquinho, e nisso eles adotaram uma formação 1-3-1 para tentar quebrar o ritmo da PEN, e conseguiram. Mesmo a PEN conseguindo o Barão, eles não conseguiram efetivamente levar as torres da CNB, levar a base da CNB. E numa decisão uniforme e bem planejada, a PEN começou a fazer o dragão ancião, porque tinha alguns dragões elementais em jogo. O PBO foi base e, com a sua runa de livro de feitiços deslacrado, trocou para o teleporte e, de mãos dadas com o robô, deu teleporte e finalizaram a partida dando 1-0 para a CNB. Já no jogo 2, meus caros, foi muito semelhante, né? Foi quase que um replay do primeiro jogo. As iniciativas eram da CNB, o robô pegava level 6 e descobrimos, né, com os nossos analistas e entendedores de League of Legends, que a CNB não manja muito de dive. E isso acabou atrasando o time. O Tai abraçou o capitão e começaram a debulhar a top lane. O Tai sempre ficava por lá e, do mesmo jeito do primeiro jogo, a PEN foi lá, fez Barão e perdeu 2 lutas seguidas. E tava dando o jogo pra CNB de novo, que aí tentou fazer um Barão, não foi bem executado. O robô dessa vez não teve uma mecânica apurada com a Thalia, né? Demorou um pouquinho ali na sua ultimate pra barrar o time da PEN, e eles acabaram perdendo essa partida 1-1, levando pro terceiro jogo. O terceiro jogo foi basicamente um jogo unilateral. A CNB repetiu a composição do primeiro jogo, trocou o Shogar pelo Ornn, só que ganharam por 2 motivos principais. Primeiro, overextends e dives, desta vez da PEN, que achou que a dobradinha Tai e Cash ia funcionar, mas com a proatividade do robô em ajudar em alguns momentos o Yamp e o resto do time em controlar outras lanes, o jogo foi sendo dominado pela CNB. O segundo motivo se chama Yamp. Ele sofreu nos 2 primeiros jogos, mas brilhou nesse, segurando o time da PEN nas jogadas que eles faziam e garantindo tempo para a sua equipe. Não tem nem como contestar, né, que os destaques da partida foram o robô e o Yamp, respectivamente. GG CNB 2-1, primeira vitória no CBLOL. O segundo jogo de sábado foi T1 vs Cade. Mesmo com alguns picks diferentes para forçar lutas, a One foi dominada pela Cade na primeira partida, mesmo roubando o dragão ancião com a barragem incendiária do Lactia com seu Ezreal. No início do jogo, o livro de feitiços deslacrados deslacrou a botlane da One, tomando muito dano e o engage do Jobster e do Micão, pelo fato de que eles não tinham feitiços de invocador para um 2v2, eles tinham 2 teleportes, né? Eram tipo useless, simplesmente foi uma troca muito fácil, causando o efeito contrário ao esperado pelos Golden Boys, que queriam tomar o tempo da partida para eles. A Cade até teve o luxo de alguns erros de overextends que não tiraram o Exodia do controle da partida, fácil 1-0. E o segundo jogo foi mais ou menos do mesmo jeito. A T1 tinha uma proposta de late game na composição, com Kog'Maw, Shyvana e alguns picks diferentes, que foi lido e facilmente controlado pela Cade, que além de não errar tanto quanto no primeiro jogo, contou com uma atuação de gala da botlane da Cade, que é o destaque da série. Principalmente no dive proposto pela One, que foi desnecessário, afobado
e abriu as portas para a metódica forma de jogar do Exodia. A partida foi limpa e controlada, sem chance para os Cheeses da One, que amargaram a segunda derrota do CBLOL. Complementando a rodada do CBLOL, tivemos a KABUM contra a Red, o jogo que todo mundo estava aguardando. E senhoras e senhores, que primeiro jogo! A KABUM não é tão desprezível quanto alguns dizem, né? Foi uma grata surpresa para mim ter assistido essa partida. Os primeiros minutos foram excelentes da KABUM controlando a visão na jungle da Red, só que depois, com alguns vacilos, a Red tomou as rédeas da partida, destruindo a primeira torre do bot e exercendo uma certa pressão. Então a KABUM abandonou a lane phase, foi todo mundo pro mid e executaram um dive com maestria. E isso colocou eles de volta na partida. Teve uma luta importante no primeiro jogo, que a bot lane foi atrás do Skye, e então toda a Red Canids foi atrás deles e depois todo o time da KABUM foi atrás deles. O que deu muito certo, timings de Barão muito bem executado e a KABUM levou a primeira partida. No segundo jogo, foi mais uma derrota da Red do que uma vitória da KABUM. Enquanto os meninos de Limeira resetaram a mentalidade para a segunda partida, a Red substituiu o jungle, saiu o Winged e entrou na POM, que entrou mais perdido que segue em tiroteio. Deixaram um draft confortável demais para KABUM, o Skye estava desorientado, fora de posição, tentando resolver sozinho, só que só dava mais vantagem para KABUM em várias lutas 5 contra 4 na parte de cima do mapa. Parabéns, KABUM, ensinando mais uma vez que coreano não é Deus. Tia KABUM é o líder do verão. E Peter, come back to Brazil, please. I want to see Noodles vs Peter. Falando sobre os destaques da série, o Ranger é o destaque, ele jogou demais de Kha'Zix, jogou demais de Camille na segunda partida, ele estava muito móvel, muito participativo a fim de ganhar realmente o jogo. E para fechar a rodada, Pro Game contra a INTZ, tava todo mundo querendo ver se a Pro Game era só um anti-Exodia ou se eles realmente estão para brigar no campeonato. O primeiro jogo começou com muita atividade da Pro Game, que precisava ter o tempo de jogo com a sua composição voltada ao dano, aliada ao pique de Taric, que ajudava nos all-in. Nessas decisões, o pique do Yorick do Aiel se mostrou uma boa resposta executando split push, mas o resto da NTZ não tinha recurso e o desengage necessário para respirar na partida, que foi se perdendo aos poucos. No final a NTZ até tentou contestar o dragão ancião, levou, mas todo mundo morreu e perderam o primeiro jogo. No segundo jogo, a NTZ tentou aliviar a pressão exercida pela bot lane da Pro Game, utilizando um gank cedo do Shine e forçando depois a destruição da primeira torre na partida. Só que a virada da Pro Game nasceu na janela de cooldown do teleporte da top lane, quando o Nar, o Skybart, apareceu para eliminar o Absolute. Depois disso, a NTZ tentou forçar o jogo no velho estilo Arca do Aiel, e seus picks exóticos e o split push. Saudades Peter parte 2. Infelizmente, a atuação da NTZ não foi das melhores e a Pro Game não desperdiçou a chance. Lutas atrás de lutas pegavam a NTZ perdida e criaram o jogo que a Pro Game queria. Destaque da série é o Lusca. Foi bem agressivo, mas ao mesmo tempo bem posicionado, e contando com os gritos e habilidades do professor, levaram o 2-0. E agora começa aquela sessão para quem é viciado em números e adora uma estatística. Falando sobre o pick rate, o Jarvan e o Ezreal, mesmo indo para o patch 8.2, são os campeões mais picados até agora, seguidos do Braum e da Tristana, que se pagam muito mais pelo pick. O Braum, por exemplo, tem uma win rate de 60% e a Tristana de 53,3%, enquanto o Jarvan e o Ezreal são muito picados, mas não vencem tantas partidas assim. Sobre o ban, Camille já sabe, viu o Champion, bane, porque se deixar aberto, essa semana a gente viu o que acontece. Foram vitórias muito elásticas, foram vitórias muito fáceis. Foi banida a 78,6, seguida do Azir, que também é um champion muito forte, e dois atiradores, a Kalista, que é muito boa para controlar objetivos como Dragão e Barão, e o Kog'Maw, que é um Hyper Carry que você não vai querer deixar chegar com 4 itens. Passando de Champions para jogadores, no ranking de KDA, o Lusca continua lá longe com 24.7 de KDA, seguido de Jinkedo com 11.5, e apareceu o Yang com um KDA de 8, seguido do Ranger, que jogou muito esse fim de semana, 6.6. Falando sobre participação, eu vou não falar do Marth, né, porque a gente já sabe. Tem o Robô, que esse fim de semana jogou muito bem, chamou muito a responsa e participou muito do jogo, seguido do Lusca e do Tinoz da PEN, com 82,7. No Gold por minuto, temos o Titã na ponta, com 462, seguido do Lusca, Zantins e Micão. É muito bom ver o Zantins, né, que no meta de atiradores, onde ele geralmente vai pegar o recurso,
isso pro seu time, tem um top laner ali fazendo uma boa função no ouro. O cara tem ali o banco próprio dele. No dano por minuto, o Lactia continua disparado com mais de 800 de dano por minuto, seguido do Matsukaze da PEN, Titã da Kabum e o Talkers da Cade. E no famoso 100 de farm por minuto, temos o Titã ali na faixa de 10, seguido do Talkers, Lactia e Lusca. Média de partida no CBLOL 34.48, sendo que agora muitas partidas terminaram depois dos 35 minutos. Lado azul versus lado vermelho, o lado azul continua soberano, né, ganhando muito mais que o lado vermelho. E sobre os dragões das nuvens foram os mais conquistados. A T1 conquistou 7 desses dragões, seguido do da montanha, que a Kabum levou 8. E estamos finalizando mais um Pro Review. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, se inscreve no canal, comenta se você gostou. Se você não gostou, comenta também, a gente quer saber o que a gente pode fazer para melhorar esse vídeo. Marca seus amigos, compartilha com eles, aqueles caboclos lá que não assiste o CBLOL ou não teve tempo para assistir, passa esse vídeo para ele que ele vai ver tudinho o que aconteceu. Até semana que vem, pessoal. Tchau!